Olá, tudo bem com vocês? Estou sumida aqui, mas voltei porque fiquei maratonando aí o final de semana todo a nova série da Netflix, Amigas para Sempre. Gente, que série maravilhosa, que série linda, que eu lembrei demais das minhas amigas, dos meus laços de amizade, das coisas que a gente já passou. Olha, é de encantar o coração, ó, e de dar aquele quentinho. Se você ficou curioso para saber mais sobre essa série, vem comigo que eu te conto tudo. Bom, mas para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Carol Aureli e aqui no canal eu falo sobre entretenimento e cultura pop, séries, TVs, filmes e tudo mais. Então, se você curte esses assuntos, ó, inscreva-se aqui no canal semanalmente, muito conteúdo legal por aqui. Agora vamos falar de Amigas para Sempre. Você que não conhece a série, ela é baseada no livro homônimo de mesmo nome, chamado Amigas para Sempre, ou em inglês, Farline Lane, que é a Alameda dos Vagalumes, e que conta a história de Kate Tully e foi escrita pela Kristen Hanna. Ela conta a história então dessas duas amigas, a Tully e a Kate, ao longo de vários anos, começando aí a história nos anos 70 e a gente vê essa história até os anos 2000, né? Esses vários anos, várias décadas de amizade entre essas duas garotas que se conhecem ali por volta dos 14 anos de idade, quando a Tully vai morar com a sua mãe, Claude, lá na mesma rua que a Kate mora. Só que, gente, elas são oposto, totalmente diferentes. Enquanto a Tully é uma garota ali, sabe, mais mulherão, a mãe dela é meio riponga, sabe, assim, meio paz e amor, né, ali no final da década de 70. Enquanto a Kate é aquela garota mais introvertida, né, mas que gosta muito de ler, né, ali mais voltada para o estudo, né? Ela não tem muitos amigos e elas acabam morando na frente, né, na casa uma da outra, e elas se conectam justamente por essas diferenças. Enquanto a Tully, né, mostra para Kate um pouco mais da vida, de se jogar mais, de viver mais, em contrapartida, a Kate fornece todo aquele ambiente mais, sabe, mais consolador, mais familiar para Tully. Por quê? Porque a mãe da Tully é aquela mulher assim, meio, sabe, nem aí para ela, riponga, sabe, que passa os dias ali consumindo substâncias e ela não tem então essa base familiar. Em contrapartida, a Kate vem daquela família assim, padrão, né, de pai, mãe, irmão, então isso acaba trazendo um conforto, né, um sentimento de casa, de lar para a Tully. Em contrapartida, né, a Tully tira um pouco ali a Kate da zona de conforto dela, né, elas, tem um dia que elas matam aula e tudo, uma coisa que a Kate nunca tinha feito, então o resgate do melhor, né, do que a outra pode oferecer. E tem uma diferença muito legal do filme para o livro, porque o livro ele foi escrito no tempo linear. Então a gente começa o livro em 1970, 80, 90, 2000. Já na série, até para ficar uma narrativa bem melhor, e eu gostei bastante, ela é uma questão de flashback, sabe aquela coisa do vai e volta? Exatamente. Então, a gente acompanha elas, então, ali nos anos 2000 e aí a gente começa a ver pela lembrança delas, pelo flashback, elas se conhecendo lá nos anos 70 e toda a trajetória de amizade delas ao longo dessas décadas. Eu vou dizer também que uma coisa que eu fiquei assim absurdamente, incrivelmente mexida foi com a trilha sonora. Gente, que trilha sonora incrível, que acompanha todas as décadas. Então eles mostram ali música dos anos 70, depois você tem música dos anos 80, que são as minhas preferidas, e por aí vai. Então a trilha sonora, ó, dá show. Quem também dá show são as atrizes que interpretam Tully e Kate. Bom, quem interpreta a Tully nessa série é a Catherine Rail, que a gente conheceu como a Izzy de Grey's Anatomy. Ela fez vários filmes de comédia romântica, ela ficou super conhecida, mas ela também ganhou aí um apelido de ser uma atriz muito difícil de se trabalhar. E eu recentemente estava vendo uma reportagem dela falando, né, dessa série, onde ela disse que Hollywood considerou ela como uma atriz difícil
difícil, porque ela era uma pessoa muito direta, além de ser muito perfeccionista nas suas produções, ela gostava de opinar, ela também contestava muito a questão dos diferenças salariais entre os atores, sobre a questão de homofobia dentro das produções, sabe? De ator com ator. Ela era uma pessoa direta e isso acabou trazendo para ela essa fama de pessoa difícil, coisa que hoje em dia nem é, né, gente? Com movimentos como Me Too, onde as pessoas, né, estão relatando a questão de abuso, qualquer tipo de abuso dentro de Hollywood, então isso agora não seria nenhum problema, né? Mas ela ficou rotulada assim durante muito tempo e ela só resolveu voltar ali para séries depois que ela já tinha se fortalecido ali mentalmente e também num projeto que ela achasse que iria ser um sucesso. E olha, eu particularmente adorei essa série. Outra atriz que também faz essa série é a Sarah Shaw, que ela ficou conhecida na série Scrubs, né? Aquela série médica, muito legal. Então ela também tá incrível, gente. As duas fizeram, assim, um par perfeito de amigas, que são extremamente opostos, sabe? Mas que se complementam. E é isso de que trata essa série, sabe? De que como as diferenças podem ser complementares, né? Como elas podem agregar ao invés de separar. Contanto que a gente tem empatia pelo outro, entenda, né, as diferenças, as dificuldades do outro. E é muito isso que acontece com a Tully e com a Kate. Então a gente vê ao longo da série que a Tully, ela virou uma jornalista de sucesso, uma apresentadora, né, mas que tem muitas dificuldades ali em ter uma família, em se casar, em ter filho, por causa das dificuldades que ela teve quando criança, por conta da sua mãe, né, que era uma pessoa que tinha ali problemas, né, com substâncias, né, então que abusava ali de substâncias e que era extremamente ali indiferente a ela. Em contrapartida, a gente tem a Kate, que formou uma família, né, e que virou dona de casa e que largou o jornalismo, ela que também era uma produtora ali, / jornalista, que largou o jornalismo para ser uma dona de casa e uma mãe, e que está aí em vias de um divórcio, né, e com uma filha adolescente e querendo ali se encontrar, ela tá meio perdida, sabe? Então é muito legal a gente tá na linha do tempo ali atual, a gente tem uma linha do tempo no futuro, alguns flashes de uma linha do tempo no futuro e esses flashbacks do passado. Então a gente tem, para ficar entendível, são 3 linhas do tempo, tá, gente? Que elas estão ali nos anos 2000, uma que elas estão 2 anos depois e essa outra que vai contando a história delas ao longo das décadas. Então a série no todo é muito legal de assistir. Ela é um pouco demorada porque ela tem mais ou menos 1 hora e são 9 episódios, mas olha, eu digo, vale muito a pena. É uma série que provavelmente vai ter ali uma 2ª temporada. Falando do final aqui, já fazendo um alerta spoiler, né? A gente tem ali alguns acontecimentos que vai mexer com a vida delas, né? Que a gente ainda desconhece, que provavelmente deve ser falado na 2ª temporada. Então, entrando mais a fundo aqui na série, a gente sabe que a Kate se casou com o Johnny, que era o produtor, né, do canal onde ela e a Tully trabalhavam, ela como produtora e a Tully como apresentadora, e as duas mesmo que tinham um crush por ele, mas claro, a Kate gostava muito mais dele, a Tully ela é aquela meio indiferentona, só que ficou parecendo como se ele gostasse mais da Tully, entende? Mas aí ele acaba criando esse sentimento pela Kate, porque ela era uma pessoa super presente, super querida, atenciosa, sabe? Que tava ali, que escuta as pessoas, e a Tully era mais aquela que o importante para ela era criar a carreira dela, justamente para poder mostrar para a mãe dela que era possível ela subir na vida apesar de todo o desprezo que a mãe, né, deu para ela ao longo dos anos. Então era o sonho dela de vencer na vida, né, para provar para ela mesma e para a mãe como ela podia vencer sem a ajuda da mãe. Então ela acabou passando por cima de tudo, amores, filhos, e a gente vê ela então ali em voltas de uma gravidez inesperada, onde ela
se vê ali casando com um cara que ela nem conhece muito, né, que é o Max, mas que é um cara super gente boa, super legal, super atencioso, que tá apaixonado por ela, e depois ela perdendo o bebê, ficando extremamente transtornada, e a vida dela meio que dando uma reviravolta, com o programa dela ficando super ruim na audiência. O Johnny, que é o marido da Kate, que era o produtor do programa dela, indo pro Iraque, né, porque eu falei, a Kate acaba começando a série se divorciando do marido, que é o Johnny, eles acabam casando, tem uma filha, e aí ele acaba aceitando, né, uma proposta para ser jornalista, um âncora no Iraque, para escrever uma história sobre a guerra do Iraque, lembrando que a série se passa ali nos anos 2000, no início dos anos 2000, então ele vai cobrir a guerra do Iraque, porque era um sonho que ele tinha de ser novamente correspondente de guerra, e com essa separação da Kate, ele acaba aceitando esse cargo de ir para o Iraque, só que aí eles meio que fazem as pazes ali no final do último episódio, mas ele vai do mesmo jeito, né? Enquanto a Kate tá ali tentando descobrir o que ela quer fazer da vida novamente, voltar pro jornalismo, né? Porque agora a filha dela já é uma adolescente, já não precisa mais dela. E ali a gente tem um final, porque a gente acaba vendo que dos agrupamentos que o Johnny ele estava fazendo ali uma expedição dentro do Iraque, aí acaba saindo uma bomba, e aí a gente fica pensando, e aí, ele morreu, ele não morreu, enquanto isso o telefone tá tocando, e a Tully e a Kate estão ali conversando, bolando altas ideias para um novo programa que a Tully quer fazer e quer que a Kate produza. Bom, então é isso, ficam muitas pontas soltas pra gente ver ali numa segunda temporada. Será que Johnny morreu ou não morreu? Por que elas brigaram, né? Lembrando que no livro, para quem não leu o livro, elas brigaram porque a Kate fica brava com a Tully porque ela dá vários conselhos para Mara, sabe? Elas ficam amigas, então já tem ali uma inserção ali na série quando ela assina ali um pedido para Mara tomar ali contraceptivos e tal, mas isso vai ser piorado aí ao longo desses 2 anos que acabam culminando numa briga muito feia das duas, onde a Tully questiona a Kate com relação à sua parentalidade, a forma como ela tá criando a Mara, e aí elas ficam sem se falar. Então isso acontece no livro, eu acredito muito que deva acontecer na série também. Provavelmente o Johnny não deve morrer, tá? Isso não acontece no livro, mas são pontas soltas que ficaram aí para a próxima temporada. Eu acho que eles vão fazer conforme o livro, porque tirando essa parte da linha do tempo que é linear no livro, o restante tudo é muito parecido com o livro. Bom, gente, então é isso. Eu gostei muito dessa série, vale muito a pena. Assistam Amigas para Sempre na Netflix. Olha, é muito fofa essa série, ao mesmo tempo muito reflexiva. Tenho certeza que vocês vão lembrar aí muitos dos seus amigos, da sua vida na juventude, assim como eu lembrei. Então fica a dica, Amigas para Sempre, lá na Netflix. Bom, mas se você gostou desse vídeo, olha, curta aí, deixa seu comentário, o que você achou da série. Aproveita, me siga nas redes sociais, @carol.arelli, que lá tem muita coisa boa. Também, ó, se inscreva aqui no canal. É isso, muito obrigada a você que assistiu esse vídeo. Até a próxima e tchau, tchau.